Bom, na aula passada, a gente ia falar sobre oração coordenada explicativa, mas não deu tempo, então a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, vamos lá para a página 177. A Lívia saiu da escola. A Ana Júlia, que eu saiba, não. Ela até participou de algumas aulas. Então, vamos lá, página 177. Eu vou colocar para compartilhar o PowerPoint que eu fiz, tá bom? Então, lembrando que agora não dá para usar o chat, porque eu não vou ver, tá? Eu fico na tela do PowerPoint, aí eu não consigo ver o chat. Então, vocês vão ter que usar o microfone. Tá aparecendo? Sim ou não? Gente, o que tá acontecendo? Antes vocês conversavam tanto, agora vocês não falam nada. Pode falar, gente. Eu não vou brigar com vocês, não. Eu quero que vocês falem comigo. Tá aparecendo ou não para vocês? Sim. Sim, tá aparecendo. Tá? Ah, que bom. Alguém falou. Vou começar a dar pontos para quem falar, para quem responder minhas perguntas. Para ver se vocês se motivam a falar um pouco mais. Ó, então a gente está há um tempo, né, já estudando a oração coordenada. Nós já estudamos agora a aditiva. Acho que entrou alguém, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, o Samuel apareceu. Bom, nós estamos há um tempo já, né, estudando as orações coordenadas. Nós já vimos todas elas e agora nós estamos vendo com um pouco mais de detalhes cada uma, né? Então, nós já vimos a aditiva, nós já vimos a... Deixa eu duplicar aqui o slide. Nós já vimos a adversativa, nós vamos ver a explicativa, tá bom? A oração coordenada explicativa, ela é bem fácil também, assim como as outras. Por quê? Porque ela vai dar uma explicação sobre a primeira oração, tá? Então, quais são as conjunções que geralmente são as mais usadas? Geralmente nós temos as conjunções pois, que vem antes do verbo, tá? É importante isso. Porque, porquanto e que. Indicam uma justificativa ou uma explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. Então, por exemplo, essa expressão aqui, ó. Saia, pois preciso da sua ajuda. Então, percebam aqui que eu dei uma ordem, né? Falei saia, e aí depois eu expliquei por que eu estou dando essa ordem, tá? Então, coloco a conjunção aqui, explicativa, pois, e dou a minha explicação. Vamos fazer agora alguns exemplos para vocês observarem como que funciona. Então, essa primeira frase aqui, ó. Sobe, que te quero mostrar uns livros. Qual é a primeira coisa que eu sempre faço nas minhas análises? Achar o verbo? Muito bem. Qual que é o verbo? Quero. Isso. Quero mostrar, né? Que temos uma locução verbal. Que o verbo quero mostrar. Tem mais um verbo. Sobe. Onde que tá esse outro? Sobe. Tenho dois verbos, tenho quantas orações, então? Duas. Duas orações, né? Percebam que essas orações, elas são coordenadas, porque elas podem ser individuais, né? Por exemplo, eu posso ter sobe, que dá para entender o que quer dizer, e eu posso ter quero te mostrar uns livros. Te quero mostrar uns livros. Elas não precisam
do complemento uma da outra, por isso que elas são coordenadas. Então, a gente tem que ter isso em mente, que as orações coordenadas, elas são independentes. Elas não precisam do complemento uma da outra, tá? Mas, como elas estão aí, né, juntas, existe um elemento aí que está unindo uma oração com a outra. Qual que é essa palavrinha que está unindo a oração com a outra? Que? O quê? Muito bem. O que é a minha conjunção, né? Se eu tenho uma conjunção, então ela vai ser sindética. Essa minha conjunção, ela está indicando o quê? Uma explicação, tá? Por quê? Porque ali eu estou dando uma ordem no início, né? Sobe. E aí depois eu explico por que eu dei essa ordem. Que te quero mostrar uns livros, tá? Então, por isso que ela vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. Lembrando que as orações coordenadas que não têm síndeto, ou seja, que não têm conjunção, elas são chamadas assindéticas. Se aqui eu não tivesse esse que, essa conjunção aqui, ó, sobe, te quero mostrar uns livros, aí eu teria uma oração coordenada, só que ela seria chamada de assindética, porque não tem a conjunção, tá? Mas como ela tem, então ela vai ser assindética explicativa, porque a minha conjunção está dando uma explicação. Ok? Lembram disso? Sim. Sim ou não? Então tá bom. Então vamos continuar. Come a sopa toda porque está muito boa. Quais são os verbos aí dessas orações? Come e está? Muito bem. Então percebam, né, que na primeira oração eu vou ter um verbo e na segunda eu também vou ter um verbo, né? Precisa ser assim, porque são duas orações que são unidas, tá? Qual que é a palavra que está unindo essas duas orações? Por quê? Por quê? O porquê ele tá dando uma explicação, né? Come a sopa toda. Tá vendo? Tô fazendo um pedido. Ou uma ordem, dependendo da entonação, né? Come a sopa toda. Aí eu vou explicar. Porque está muito boa. Ok? Então, por isso que vai ser uma oração coordenada explicativa. Presta atenção numa coisa. A primeira oração, come a sopa toda, ela é assindética. Por quê? Porque não tem um síndeto na frente dela, não tem uma conjunção aqui na frente do come, né? Não tem nada. Tá vazio. Então ela é assindética. A segunda oração, porque está muito boa, é sindética explicativa, tá? Porque é ela que tem a conjunção, tá bom? Mesma coisa aqui em cima. Sobe, que é a primeira oração, ela é assindética, porque não tem nenhuma conjunção aqui na frente do sobe. Ela não está se unindo com nenhuma outra. Já a segunda oração, que te quero mostrar uns livros, ela é sindética, explicativa, tá bom? Então, a gente, no caso, está analisando a segunda oração, tá bom? Próximo. Não tenhais medo, pois o mundo não acaba agora. Tem Quais A são e os V verbos? acaba? Isso. Tenhais e acaba. Então, tenho dois verbos, tenho duas orações, né? Essa minha primeira oração, ela não tem nenhuma conjunção aí no início dela, tá? Então, não tenhais medo, pois o mundo não acaba agora. Agora, na segunda oração, qual que é a palavra que está unindo a primeira com a segunda? Pois. Pois. Muito bem. Então, pois é a minha conjunção explicativa, né? Porque aqui eu faço um outro pedido, não tenhais medo. Aí eu vou explicar por que não é para ter medo, né? Pois o mundo não acaba agora, tá? Próxima. Eita, esse aqui tá junto. O Manuel tem dinheiro porque comprou um carro novo. Então vamos lá. Quais são os verbos? Tem e comprou. Muito bem. Então os verbos são tem e comprou. Tenho duas orações, então. A primeira é a sindética e a segunda. Qual que é a conjunção aí que está ligando a primeira oração com a segunda? Por quê? Por quê? Muito bem. Então, porque também vai ser uma conjunção explicativa. Porque aqui eu tô afirmando, né, uma coisa, o Manuel tem dinheiro. Por que eu tô afirmando isso? Aí eu explico. Porque comprou um carro novo.
Próxima. O pai já está deitado, pois as luzes estão apagadas. Quais são os Está verbos? e estão. Isso, está e estão. Duas orações. Dois verbos, duas orações, né? Qual é a palavrinha que está unindo essas duas Pois. orações? Pois, muito bem. Então, aqui, ó, é uma constatação, né? A primeira, o pai já está deitado. Então, se constatou algo. Aí se explica, né? Por que você está dizendo que o pai já está deitado, né? Pois as luzes estão apagadas. Então, a explicativa, ela é básica também, tá? Então, sempre quando eu vou explicar alguma coisa. Vou interromper aqui o compartilhamento. Na apostila, porém, tá adiantando um exercício aí com vocês. Por quê? Porque a apostila está trazendo uma outra oração, um outro tipo de oração, que na verdade vai ser a oração subordinada causal. Por que está adiantando a oração subordinada causal, sendo que vocês ainda nem aprenderam orações subordinadas? Está fazendo isso porque a oração subordinada causal e a oração coordenada explicativa, que é a que a gente acabou de ver, elas são muito parecidas. Então, assim, é muito fácil confundir uma com a outra. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão trazendo a oração causal para vocês verem como que ela é e vocês entenderem por que ela não é uma oração explicativa, tá? Então, eu vou explicar para vocês e aí vocês vão ver que isso daqui não é explicativa. Aí depois a gente vai fazer os exercícios da explicativa, tá bom? Então, vamos lá, página 177. Vamos abrir o assunto com uma discussão sobre o sentido que damos ao que dizemos. Muitas vezes pensamos dizer uma coisa e o que é dito não tem exatamente o sentido que pretendíamos, não é mesmo? Então acontece, né? Às vezes a gente quer dizer alguma coisa e aí o que a gente diz a pessoa entende de uma forma diferente, né? Isso acontece muito no WhatsApp, por exemplo. Às vezes você tá falando uma coisa tranquilo e aí a pessoa acha que você tá brigando ou acha que você tá sendo grosso. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Porque às vezes a gente não consegue se expressar muito bem também. Principalmente quando é por escrito, né? Numa plataforma tipo WhatsApp, acontece de ter esses problemas aí. Porque quando a gente não tá pessoalmente também, né? Às vezes não sabe qual que é o tom que a pessoa tá falando. Às vezes, podemos achar que só há uma diferença insignificante entre duas orações, quando na realidade a diferença é muito grande e importante. Então, observe os seguintes exemplos. Aí a gente vai ter dois exemplos, tá? Que parecem praticamente a mesma coisa. Só que a estrutura da frase ficou diferente. E aí, por conta disso, a classificação delas vai ser diferente também. Por exemplo, a rua está molhada porque choveu. E a segunda, choveu pois a rua está molhada. Parece praticamente a mesma coisa, né? De sentido dá praticamente o mesmo. Mas percebam que tem uma diferença aí. Olhem a primeira oração. A rua está molhada porque choveu. Percebam que a primeira oração é a rua está molhada e a segunda oração é porque choveu. Percebam uma coisa. A rua está molhada é a causa ou é a consequência de uma ação? É a causa ou é a consequência da segunda ação? A causa? A rua está molhada é a causa de ter chovido ou é a consequência de ter chovido? Consequência? É a consequência, né? Por quê? Choveu. Qual que é a consequência da chuva? A chuva ela pode alimentar as plantas, encher os rios, ela pode sujar aliás, sujar não, molhar a rua, né? Então essa é a consequência da chuva. Então percebam que a primeira ação que nós temos aí na frase, ela é a consequência, tá? Então a rua está molhada é a consequência da ação chover. Pois digo, Ian. É isso mesmo, tá? Então, prestem atenção. Quando eu tenho primeiro a consequência da ação e depois a causa, aí eu não tenho uma oração explicativa. Não tenho, tá? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma oração causal. Por quê?
porque a rua está molhada é a consequência e a causa da rua estar molhada é ter chovido, tá? Então, aí não é uma oração explicativa, é uma oração causal. Quando temos a oração causal, a primeira oração vai ser a consequência e a segunda oração vai ser a causa daquilo, tá? Diferente da oração de baixo, ó, que é choveu, aí tava explicando que tá falando que choveu. E aí vai explicar por que a pessoa percebeu que choveu. Pois a rua está molhada. Tá? Então, às vezes, a pessoa ficou dentro de casa, com as janelas todas fechadas, não viu que choveu. Mas aí, quando saiu, né? Saiu lá na rua, viu que a rua estava molhada. Aí constatou, choveu. Aí explicou por que constatou aquilo. Pois a rua está molhada. Então, tem uma diferença, tá? A primeira oração, ela está indicando aí a causa de uma situação ali. E a segunda oração, ela está explicando. Ok? Conseguiram perceber essa diferença? Sim. Sim ou não? Hein, pessoal? Cadê vocês? Sim. Sim? Tá. Então, a gente vai fazer mais alguns exercícios e eu acho que aí vai ficar um pouco mais fácil, tá bom? De compreender. Você acha que em ambos os casos a informação é a mesma? Ou será possível estabelecer alguma diferença entre elas? Então, nós já vimos, dá para estabelecer uma diferença entre elas, tá? Então, 1. Em relação ao tempo dos acontecimentos, os fatos mencionados em 1 e 2 são simultâneos, isto é, acontecem ao mesmo tempo, ou não simultâneos, ou seja, acontecem em momentos distintos. Vocês acham que a ação de chover e a rua estar molhada acontecem ao mesmo tempo? Ou um acontece primeiro e depois acontece o outro? Um acontece primeiro e depois o outro? Não são simultâneos? Isso, então primeiro chove, né? E depois a rua molha, tá? Não é exatamente ao mesmo tempo. Tem aí umas diferenças, ou seja, acontecem em momentos distintos. Então é a segunda opção aí. 2. No período. A rua está molhada porque choveu. O fato mencionado na segunda oração é em relação ao da primeira. Então, por que choveu aconteceu antes ou depois da rua molhar? O que aconteceu primeiro? Primeiro choveu ou primeiro a rua molhou? Choveu. Primeiro choveu. Choveu. Choveu, óbvio, né? Então, a segunda oração em relação à primeira acontece anterior, tá? Então, a chuva vem antes. 3. Ainda no período anterior, a primeira oração, a rua está molhada, possui em relação à segunda o sentido de. Então, a rua estar molhada, ela possui o sentido de causa ou de consequência em relação à chuva? Consequência? Consequência? Consequência, tá? Então, chover deu como consequência molhar a rua. Então, não é a causa aí, é a consequência. 4. Portanto, a oração porque choveu possui em relação à anterior o sentido de causa ou consequência? Causa. 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 Muito bem. Então, agora nós vamos fazer por nós mesmos, né? Para ser uma oração causal, o que nós vamos precisar fazer? A primeira oração, ela é uma coisa que acontece depois. E a segunda oração é uma coisa que vai acontecer primeiro. Que nem nós temos nesse exemplo aqui, a chuva está molhada. Então, a primeira oração é uma coisa que acontece depois. E porque choveu é a primeira coisa que aconteceu ali na linha do tempo, tá? Então, precisa ter isso, tá? Para virar uma oração causal. Porque a consequência, ela vem antes e depois vem a causa dessa consequência. Então, vamos criar, ó. Crie períodos em que a segunda oração seja iniciada pela palavra por quê. Então, a conjunção que nós vamos usar vai ser a conjunção por quê, tá? O fato mencionado na segunda oração seja anterior ao da primeira oração. A segunda oração deve ter o sentido de causa em relação à primeira oração. A primeira oração deve ter o sentido de consequência em relação à segunda oração. Então, vamos primeiro criar uma oração que seja uma consequência e depois a gente vai dar a causa. É isso que está pedindo. Então, ele já deu algumas palavras aí para a gente criar a frase.
Cada período deve organizar os elementos previamente dados. Então, na frase A, nós temos criança, doente e chorar. Como que nós podemos criar uma oração causal aí com essas palavras? Lembrando que a causa, ela vem depois, tá? E aí, tentem aí, falem para mim. Cadê vocês, pessoal? Ó, eu vou dar o primeiro exemplo. E aí, os próximos eu vou ficar esperando vocês falarem, que aí, senão a gente não vai sair do lugar e a aula não vai acabar nunca. Então, o primeiro exemplo eu vou falar para vocês como pode ficar. Então, a criança está chorando porque está doente. Então, o que eu fiz? O que aconteceu primeiro? A primeira criança ficou doente ou primeiro ela chorou? Ficou doente. Primeiro ela fica doente, né? Então, percebam que o choro da criança é a consequência dela estar doente. Então, qual que é a causa da criança estar chorando? É ela estar doente. Então, a minha primeira oração aí é a minha consequência e a minha segunda oração é a causa. Então, ficou assim, ó. Vou escrever aqui no chat, tá? Então, olha aqui, a criança está chorando porque está doente. Temos duas orações. Por quê? Porque nós temos dois verbos, né? Está e está. E essas duas orações são unidas pela palavra por quê. Percebam que a primeira oração, a criança está doente, é a consequência. Aliás, a criança está chorando é a consequência dela estar doente, que é a segunda oração. Então, por que está doente é a causa da criança chorar. É para colocar na apostila, está na página 177. Exercício 5A. Agora a próxima. A próxima vocês vão ter que fazer, senão eu vou ficar esperando. B. Chegar atrasada, Maria Inês, e acordar tarde. Como que vocês fariam a frase? Maria Inês vai chegar Chegou atrasada porque atrasada. acordou tarde? Isso, muito bem. Então, Maria Inês chegou atrasada porque acordou tarde. Então, primeiro ela acordou tarde, né? E depois que ela chegou atrasada. Percebam que chegar atrasada é a consequência de chegar tarde. Então, acordar tarde é a causa, né? A causa do porquê que ela chegou atrasada. Olha só. Percebam que quando eu estiver fazendo uma oração causal, que é nesse caso da forma como vocês estão fazendo, não tem vírgula separando o porquê, né? Então não tem vírgula ali, não é Maria Inês chegou atrasada, vírgula, porque acordou tarde. Não. Aí vai ser sem vírgula, tá? Quando é oração causal, o porquê não tem vírgula antes dele. Agora, quando for a oração explicativa, que era aquela que a gente estava aprendendo lá no PowerPoint, aí eu coloco a vírgula. Mas aí tudo bem, não se preocupem tanto nesse caso, porque depois a gente vai aprender de novo a oração causal, tá? É só para vocês verem a diferença agora. A apostila está judiando de vocês um pouquinho. Próximo, C. Mau humor, fome e Fernando. Fernando está de mau humor porque está com fome? Muito bem. Fernando está de mau humor porque está com fome. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro ele ficou com fome, depois ele ficou de mau humor, né? Então, estar de mau humor, a causa dele estar de mau humor é ele estar com fome, tá? Ok? Aí tem lá um quadro verde, vamos ler. Atenção! Orações como as que acabamos de ver, com o sentido de causa, serão estudadas em outra oportunidade. Então, a gente vai aprender isso melhor daqui para frente, né? Vai demorar um pouquinho ainda.
importante aqui é você ter visto que certas orações possuem esse sentido. Isso será muito importante para o que veremos a seguir. Por quê? Porque senão é muito fácil confundir com a explicativa, tá? Acontece muito de confundir a causal com a explicativa. É normal. Que elas são muito semelhantes mesmo. 6. Agora vamos analisar o segundo período dado anteriormente em choveu, vírgula, pois a rua está molhada. O fato mencionado na segunda oração é em relação ao da primeira. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro choveu? Ou depois, ou primeiro a rua ficou molhada? O que aconteceu primeiro? Choveu. Então, a segunda oração aí, ó, pois a rua está molhada, ela acontece anterior ou posterior? Posterior. Posterior. Então, marquem o X aí. 7. A oração, pois a rua está molhada, só não possui o sentido de razão, justificativa, evidência, explicação ou causa. Qual que é o único sentido que ela não expressa aí? Causa? Causa. Então, a rua estar molhada não é a causa de ter chovido, né? É o contrário. Tá? Então, é a letra I. 8. Complete. Orações iniciadas com a conjunção pois, que tem o sentido de razão, evidência, justificativa ou explicação, são classificadas sintaticamente como? Como que é o nome que recebem essas orações coordenadas? Oração coordenada explicativa? Isso, aí coloca explicativas, tá? Ok. Agora 9. Produção verbal. Crie, a partir do que foi estudado, 3 exemplos de períodos que tenham oração coordenada sindética explicativa, iniciada pela conjunção pois. Então, agora vocês vão criar aí, deem exemplos para mim. Exemplos de orações coordenadas explicativas. Essas são fáceis, né? Vamos lá, vou ficar esperando vocês. Cadê vocês? Venha comigo, pois quero te mostrar algo. Muito bem. Venha comigo, pois quero te mostrar algo. Vou escrever aqui, tá? Primeiro exemplo. Próximo exemplo. Cadê vocês? Vou ao médico, pois estou doente. Não escutei, Marcela. Ficou bem baixinho. Vou ao médico, pois estou doente. Sim. Vou ao médico, pois estou doente. E a última? Comerei tudo, pois estou com muita fome. Sim, pode ser também. Vou colocar o fone, porque eu tô achando que tá baixo, porque eu tô sem fone. Mudou a minha voz agora que eu coloquei o fone? Ficou mais baixo para vocês? Ficou. Ficou pior assim? Não, tá só um pouquinho baixo. Não tá tão ruim. Eu vou ficar sem fone então, tá bom? Acho que é melhor. Se eu não escutar o que vocês falarem, então vocês repitam, tá? Vê se sua chamada não tá baixa, Pro. Oi? O que você falou, Maria? Vê se sua chamada não tá baixa.
Não, não tá não. Meu notebook é muito baixo. Venha almoçar, pois o almoço já está pronto. Perfeito, tá certinho essa, tá? Também. Também pode ser essa. Essa aí eu vou deixar então como C, tá? Então também tá certo. Pode virar a página. 10. Observe o quadro a seguir. Entre, que vai chover. Espere um pouco que eu já volto. Leia o livro, que ele é muito bom. Prestem atenção. Quando for oração explicativa, também acontece, né? Todas as vezes que a primeira oração for um pedido ou uma ordem e a segunda oração for uma explicação, vai ser uma oração explicativa, tá? Então é muito comum ter uma ordem ou um pedido no início. Por exemplo, faça a lição, pois você precisa ir bem na prova. Então aí eu tenho uma ordem, né? Faça a lição. O Gui não tá aparecendo aqui para mim, não. Ih, já vai começar de novo? Eu vou sair e já volto, então, para ver se a gente consegue, tá? Me esperem. Agora apareceu a solicitação dele. Meu microfone fechou. Agora apareceu a solicitação dele. Hoje tá difícil. Bom, então vamos continuar. Então prestem atenção. Quando tiver uma ordem ou um pedido na primeira oração e depois uma explicação, sempre vai ser explicativa, tá? Então, se eu tivesse essa frase, por exemplo, faça a lição. Estou aí dando uma ordem, né? Aí eu vou explicar o porquê que eu estou dando essa ordem. Pois você precisa ir bem na prova. Tá? Então acontece bastante isso também. Isso é oração explicativa. Veja que a primeira oração não representa um fato consumado, uma ação já realizado ou um acontecimento real. Então, entre, espere um pouco, leia o livro. Então, é uma coisa que vai acontecer, né? Trata-se apenas de um pedido ou ordem que pode vir a resultar ou não em uma ação concreta. Para esse pedido, se dá uma justificativa razão na segunda oração. Assinale nas alternativas a seguir a opção que pode substituir a conjunção que nos exemplos dados. Então, quais são as conjunções que eu consigo substituir o que? Entre, se vai chover, então vai chover. Dá certo esse A aí? A letra A? Qual que é a oração, a conjunção que cai perfeitamente como uma explicação? Que eu posso substituir o quê? Então, a letra A é se, então, B, portanto, logo, C, porque, pois, D, nem, mas também, e E, se ou desde que. A C? A C? Muito bem, é o porquê, né? Que dá para substituir. Entre, porque vai chover. Espere um pouco, pois eu já volto, tá? Então, aí é a letra C. Agora, 11. Crie livremente 3 exemplos de períodos nos quais a conjunção que seja explicativa, seguindo o padrão já visto. Então, agora a gente vai criar orações explicativas usando a conjunção que. Então, crie aí exemplos para mim. Falem exemplos. Pensando que a primeira oração tem que ser uma ordem. Que nem esse exemplo que eu dei aí. Faça a lição que você precisa ir bem na prova. Isso, durma logo que amanhã você irá acordar cedo. Perfeito. Agora B.
Cadê vocês? Cauã não falou um A hoje? Cadê você, Cauã? Dá um exemplo pra gente. Vá se trocar porque vamos. Não, que vamos sair? Vá e vamos sair. Agora o último exemplo. Chame alguém que precise de ajuda. O que foi, Sofia? Repete para mim. Chame alguém que precise de ajuda. Chame alguém que precisa de ajuda. Muito bem. Acabamos, então. Agora vamos para o 12. No período, faça o que digo e você não se arrependerá. A conjunção e possui o sentido de... Ó, aí eu estou dando uma ordem, né? Faça o que eu digo e você não se arrependerá. Então, o e, ele está indicando o quê? Uma adição, uma oposição, uma conclusão, uma explicação ou uma causa? E aí? Uma explicação? Uma explicação. Lembraram que geralmente a conjunção e, ela indica a adição, a oração coordenada aditiva? Mas lembram-se que eu sempre disse para vocês, não adianta decorar as conjunções. A gente tem que entender o sentido da frase, tá? Então, nesse sentido da frase aí, o e, ele tá dando a explicação. Então, por isso que ele vai ser uma explicação. Tá bom? Então, ele não tá adicionando uma ação, né? Como comi chocolate e tomei suco. Aí é uma adição, né? Não é uma explicação. Esse ele está somando ações que eu estou fazendo. Então, ele vai ser uma oração coordenada aditiva. Nessa aqui do exercício, faça o que digo e você não se arrependerá. Percebam que esse e dá para eu trocar por porquê. Então, ela é uma explicação, tá? Tá explicando por que eu estou mandando você fazer o que eu digo. Então, vamos lá. 13. Na tira a seguir, marque as conjunções e indique o sentido que elas dão ao período em que aparecem. Então, vamos achar as conjunções e vamos colocar se elas são explicativas, adversativas, conclusivas ou aditivas, tá bom? Ou alternativas, né? Também tem essas. Imagine o seguinte, daqui a alguns dias, todos os computadores saem do ar e todos se apavoram. Mas você vai conseguir controlar a situação, pois será o único a saber quanto é 6 vezes 7. Então, né, a professora está falando aí que está ensinando a contar sem a calculadora, né? Então, se todas as máquinas saírem do ar, quebrarem, o aluno ali que conseguiu fazer as contas sem a calculadora vai ser o único que vai conseguir saber quanto que é 6 vezes 7. Então, ok. Agora, vamos procurar as conjunções? Quais são as conjunções que vocês acharam aí? Falem para mim. E, muito bem. Mas. Pois. São essas só, tá? Então, é e, mas e pois são as conjunções. Agora, vamos ver quais são os sentidos que elas estão estabelecendo. Então, a primeira é ali, né? Todos os computadores saem do ar e todos se apavoram. Então, estou escrevendo aqui. Saem do ar e todos se apavoram. Essa conjunção E, qual que é o sentido, qual que é a classificação que vocês dão para ela? Lembrando que nós temos 5 opções. Adição? Adição, muito bem. Porque são 2 ações que acontecem, né? Primeiro, os computadores saem do ar e aí depois tem mais uma ação. Todos se apavoram. Então, vocês vão colocar assim na resposta. Vocês coloquem assim, e, aí coloca uma setinha e escreve adição. A próxima é, mas você vai conseguir controlar a situação. Esse mas, ele está indicando o quê?
Lembrando que as opções são explicativa, adversativa, aditiva, Adversativa? alternativa e conclusiva. Qual que é que vocês falaram? Adversativa? Adversativa, muito bem. Então, o mas, ele é adversativa. A 12 é letra D, tá? D de dado, explicação. E a última, pois será o único a saber. Estou escrevendo tudo errado aqui. Peraí. Pois será o único a saber quanto é 6 vezes 7. Esse pois aí, ele está indicando o quê? Explicação? Explicação. Muito bem. Então, ficou assim, e, adição, mas, adversativa. Professor, o Gabriel tá perguntando qual que é a 12. Eu falei, é a letra D de dado. Explicação. E pois, explicativa. Tô mandando aqui, tá? Ô, Pro. Ah, não, calma, você já mandou. Tá. Então, acabamos essa unidade. Agora vamos para o capítulo 19. Nós vamos fazer mais até a página 183, tá? Lembrando que hoje a gente começou um pouco mais tarde por problemas técnicos. Mas agora a gente vai parar de sair tanto da... A gente vai sair um pouco da gramática e a gente vai conversar mais, que eu acho bem mais produtivo para nós, tá bom? Então, vamos para a página 181. Chegaram lá na página 181? Sim. O que vocês estão vendo aí na imagem? Um cachimbo? Um cachimbo. Isso aí é um quadro super famoso, sabiam? Por que vocês acham que esse daí é um quadro famoso? O que ele tem de mais aí que fez com que ele se tornasse um quadro famoso? Vocês conseguem ter um palpite? Hein, pessoal? Sim ou não? Porque embaixo não, tá falando, isso não é um cachimbo. Aí é para as pessoas pensar no que é. É isso mesmo. Tá? Embaixo está escrito assim: Ceci n'est pas un pipe. Tá em francês, tá? Que quer dizer exatamente isso não é um cachimbo. Quem fez esse quadro é um artista francês chamado René Magritte. Esse quadro, ele tá trazendo a ideia de que isso que nós temos é a imagem de um cachimbo, mas não é um cachimbo, não é o objeto cachimbo. Então tem uma diferença aí, né? Isso pode parecer óbvio, mas na época em que ele trouxe essa ideia, foi uma novidade, assim, né? Esse pensamento, essa forma de pensar. Por quê? Aqui nós temos a imagem. Na imagem, a gente não consegue pitar esse cachimbo, não consegue colocar o tabaco dentro do cachimbo. Não, ele é diferente de um cachimbo real. Não é a mesma coisa o cachimbo real e a imagem. E aí, quando a gente entra nessa reflexão, a gente percebe que imagens e palavras não se equivalem aos objetos. Então, quando eu falo cachimbo, né? Quando eu estou falando cachimbo, eu estou falando uma palavra que remete ao cachimbo, ao objeto. Mas a palavra não é o objeto. São coisas diferentes. Quando eu faço um desenho de um cachimbo, eu tenho aí o desenho do cachimbo. Ela é uma imagem, mas não é o cachimbo. Então, isso pode parecer óbvio, né? Mas na época em que ele trouxe esse pensamento, ele começou a trazer toda uma reflexão filosófica aí, tá? E qual que é essa reflexão filosófica? Que as imagens e as palavras evocam os objetos, mas um não substitui o outro. Então, uma imagem não substitui o objeto. Então, a imagem aqui do cachimbo não substitui o objeto cachimbo. A palavra cachimbo não substitui o objeto cachimbo. Eles são coisas diferentes, tá? Claro que a imagem e a palavra vão evocar o objeto. Na hora que a gente vê a imagem, a gente pensa no cachimbo. Na hora que a gente fala a palavra cachimbo, a gente lembra do cachimbo.
só que eles não são a mesma coisa, tá? Outra coisa interessante da gente pensar é que, por exemplo, na hora que eu vou falar essa palavra aqui para vocês, eu vou falar caderno. Cada um aí imaginou o caderno, não imaginou? Sofia, como que é o caderno que você imaginou na hora que eu falo? Na hora que eu falo caderno, imagina um caderno aí. Como que é o caderno que você imagina? Fala para mim. Com capa, folhas. Mas dá os detalhes aí, Marcela. Dá para mim os detalhes de como que é a cor desse caderno, como que é a capa desse caderno. O do surfista, Gabriel- professor. O do Gabriel imaginou o do surfista. Você tinha imaginado o do surfista? Com a capa do surfista, o caderno? Você imaginou? Não. Como que foi o que você imaginou? Ah, eu imaginei o meu, que era tipo de flamingo. Ah, você já lembrou do seu caderno, que é um caderno de flamingo, né? E você, Júlia, como que você imaginou? Que eu vi que você escreveu aqui. Deixa eu ver o que você colocou. Você imaginou um caderno aberto, né? Então prestem atenção. Toda vez que a gente imagina alguma coisa, dentro do imaginário de cada um vai ser um caderno diferente. É o mesmo caderno que vocês imaginaram? Não. Cada um imaginou um diferente, né? O Gui imaginou o caderno com o boi na capa, né? Aí já tem outro tipo de caderno. Então, assim, percebam que os símbolos, eles também vão ser diferentes para cada um, tá? Então, isso é muito interessante. Então, a arte, ela nunca é uma cópia fiel da realidade, porque cada um vai perceber a realidade a partir do seu ponto de vista, a partir dos seus sentidos. Então, quando eu falo caderno, cada um imagina um caderno diferente, né? Então, vejam que não necessariamente a arte, ela também vai trazer o objeto exatamente da forma como é na realidade. Porque para cada um ele vai ser de uma maneira diferente, tá? Na hora que a gente imagina, na hora que a gente pensa. Os símbolos, então, eles são diferentes para cada pessoa. Vou dar um outro exemplo de diferença de símbolos. Por exemplo, o animal vaca, para nós, é um animal normal, né? Que a gente só pensa neles assim, no sentido de consumo, no sentido do animal estar ali no pasto, né? Tranquilo. Então, é diferente o símbolo vaca para nós do que o símbolo vaca para os indianos. Por quê? Por que vocês acham que vaca é diferente para nós e para os indianos? Porque a gente enxerga, tipo, como um alimento, e eles enxergam como um símbolo. Como eu posso dizer? Tipo, às vezes é Deus pra eles, essas coisas assim, né, professora? Para os Eles indianos, a idolatram. vaca, ele é um animal sagrado, tá? Isso. Então, assim, eles vêm de uma outra forma, com uma outra reverência para esse animal. Eles respeitam as vacas muito mais do que nós, né? Então, assim, é um outro símbolo. Então, para nós é um símbolo ok, né? Que a gente já remete ao animal. Para eles, não. Para eles já tem toda uma sacralidade que vem ali. Então, assim, para cada ser humano, para cada cultura, os símbolos vão ser diferentes. Tem um outro exemplo. Quando a gente fala assim na cobra, a jiboia, né? Para nós, a jiboia é um animal, assim, indiferente, né? Agora, se a gente pensa nas jiboias para uma etnia indígena que se chama Runicuim, ele já vem a jiboia como um animal sagrado. Para eles, o mundo veio da jiboia. Então, na história deles sagrada, no mito deles da criação, é diferente. No mito da criação, quem trouxe a criação de todo o universo, de todo mundo, foi uma jiboia. Então, olha como que o símbolo jiboia, para eles, é diferente para nós. Para eles, a jiboia remete à criação. E aí eles dizem que a jiboia emitiu um som, e esse foi o som da criação. Então, assim, para cada pessoa, os símbolos vão ser diferentes, tá? Para cada pessoa, para cada cultura, para cada
para cada país. Então, os símbolos, eles mudam, tá bom? Então, o que a arte faz? A arte não necessariamente ela vai estar reproduzindo uma realidade. Nenhuma fotografia vai estar reproduzindo uma realidade. Por quê? Porque cada um vai enxergar aquilo de uma forma diferente. Para cada um, a percepção daquilo que está enxergando vai se dar a partir dos seus próprios sentidos. Então, isso é bem interessante também na psicologia, quando se estuda sonhos. Vocês já tiveram alguns sonhos e foram lá pesquisar no Google? Sonhei que meu dente caiu, significado. Alguém já fez isso? Foi buscar o significado dos sonhos no Google? Já. Já, né? Muita gente faz isso. E aí vem lá, né? Ai, né? Sonhou que o dente caiu. Minha mãe falava que quando o dente caía, quando sonhava que o dente caiu, é porque ia morrer alguém. Aí eu já ficava, ai, meu Deus, já ficava sofrendo, desesperada. Só que esse é um sonho que eu tenho muito na minha vida. Eu sempre sonho que meu dente caiu. E aí, se alguém da minha família fosse morrer, se alguém próximo meu fosse morrer por causa desse meu sonho, todo mundo já tinha morrido, eu tava sozinha. Porque de tanto que eu já sonhei isso, né? E nunca nada aconteceu. Então, assim, a psicologia, ela fala, a psicanálise, no caso, fala que a gente não tem que acreditar nesses símbolos genéricos, né? Então, assim, eu sonho uma coisa, eu vou lá e pesquiso no Google o que significou esse sonho. Por quê? Porque para cada um, o dente vai significar alguma coisa diferente. Isso aí é Freud mesmo, Cauã. Isso é Freud. Para cada um, o dente vai significar alguma coisa diferente. Então, para mim, o que remete o dente? Eu preciso pensar o que o dente simboliza para mim, para aí sim eu começar a tentar entender o que significa esse sonho que eu tive. Então, por exemplo, eu vou sonhar com um sapato. Quando a Oi? minha Pode avó falar. minha avó sonha com cama branca, é quando alguém vai morrer. Eu falo, vó, que isso, vó? Então, Isso para não. sua avó, a cama branca, ela pode ter um símbolo, né? Agora, se eu sonhar com a cama branca, não necessariamente quer dizer que a cama branca tem o mesmo símbolo para mim do que teve para sua avó. Cada um vai entender essa cama branca de uma forma, vai remeter para essa pessoa alguma coisa diferente. Então, assim, dá certo pesquisar essas coisas aí na internet, né? Ai, sonhei com um leão, né? Aí vou lá pesquisar o que significa sonhar com o leão. Aí vai dizer, quer dizer que você vai ganhar uma promoção no seu emprego, né? Então, isso assim não quer dizer nada, né? Porque para cada um o leão vai simbolizar alguma coisa. Então, para mim, o leão tem um símbolo. Para Maria Eduarda, tem outro símbolo completamente diferente. Tá? Significa outras coisas. Então, isso é bem interessante da gente pensar, né? Porque quer dizer, então, que tudo que a gente vê na realidade é apenas uma percepção nossa. Não é de fato a realidade. Porque cada um está vendo e interpretando a realidade da sua maneira. Isso aí buga a gente, né? Porque então mostra que tudo é questão de um ponto de vista. O leão muitas vezes é a figura paterna. É interessante, né? Porque existem também alguns símbolos que são universais. Por exemplo, quando eu penso num chapeuzinho vermelho, num gorro vermelho, assim, o que vocês lembram? Da Chapeuzinho. Um dos 7 anões? Não, o Chapeuzinho Vermelho é a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Quando vocês imaginam um capuz vermelho, não lembra a história? Existem algumas coisas que são um pouco mais universais, né? Mas existem, é importante também a gente olhar os símbolos a fundo, né? O que cada símbolo representa para vocês. Porque às vezes, até se a gente pensa na história da Chapeuzinho Vermelho, essa história ela pode significar coisas diferentes para cada um de nós. Por exemplo, né, eu me lembro da história da Chapeuzinho Vermelho com muita dor, porque eu lembro que era uma história que meu pai contava para mim quando eu era criança, e meu pai já morreu, né? Então, assim, né, para uma pessoa que tem uma história dessa, lembrar da Chapeuzinho Vermelho pode trazer uma nostalgia, pode trazer uma saudade. Aí uma outra pessoa, eu lembro que eu vi Chapeuzinho Vermelho pela primeira vez no cinema. Aí já vai estar remetendo outras coisas, né? Então, para cada um, as coisas que a gente vai pensar vão remeter coisas diferentes. Porque cada um vai ter a sua vivência, a sua experiência, a sua percepção.
a sua visão de mundo, a sua história, que tudo isso vai resultar em informações diferentes na nossa cabeça, que vão remeter a outras coisas. Doido pensar nisso, né? Então, é tudo isso que o René Magritte, ele trouxe para refletir quando ele trouxe esse quadro aqui, Ceci n'est pas une pipe. Então, isso aqui não é um cachimbo, isso aqui é uma representação de um cachimbo. Isso aqui não substitui o objeto cachimbo, tá? Vamos ler, então, a página 181. Na apostila anterior, já começamos a discutir algumas questões filosóficas, como o texto que tinha por tema o sonho de Lucy. Lembram que a gente estava falando do sonho da Lucy na outra apostila? Sim. Então, a gente já começou a pensar um pouco na filosofia, né? Ele pretendia discutir a questão da certeza. Ela estava acordada de fato ou estava apenas sonhando que estava acordada? São questões aparentemente simples e até mesmo banais, mas cuja análise e discussão abordam problemas de extrema complexidade. Então, quando a gente vai começando a filosofar, a gente vai entrando em questões muito complexas. O quadro anterior do pintor belga René Magritte, ele é belga, né? Eu falei errado, falei que ele era francês, mas ele é belga. Porque na Bélgica eles também falam francês, tá? Também resvala em uma questão filosófica fundamental. O que é real? Se eu estou vendo um cachimbo, como ele diz que o que eu vejo não é um cachimbo? Que a gente está vendo a representação, a imagem, não é o objeto, né? Então é uma imagem, não é o cachimbo real, o objeto. Se você tentar responder essa questão, você estará fazendo filosofia. A filosofia está na base da cultura ocidental e, durante muito tempo, filosofia e ciência foram companheiras permanentes. Tá bom? Então, alguém tem mais alguma questão, mais alguma dúvida, alguma coisa que queira comentar sobre isso? Alguém não entendeu nada do que eu falei? Deu para entender, então? Então, ok. Então, vamos para a próxima página. Na próxima página, nós vamos ter 2 poemas, tá? Esses poemas, eles são de um autor chamado Olavo Bilac. Quem pode ler para mim os poemas? O primeiro? Ninguém quer ler? Então eu leio, né? Ah, a Ana vai ler? Pode ler, Ana. Então. O texto 1, né? Isso, texto 1. Um poeta. Um poeta. Há um poeta, longe do estéril turbilhão da rua. Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalhava e teima, e lima, e sofre a sua. E sua. Então, o que ele está fazendo aí? Nós temos um poema chamado A um Poeta. Então, esse poema, ele já está se dirigindo a quem? Ao poeta, aquele que escreve poesias, né? Então, vamos lá. A um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua. O que quer dizer estéril? Estéril por exemplo, uma mulher estéril é uma mulher que não pode ter filhos. Então, o estéril turbilhão da rua é uma rua que está assim muito turbulenta, muito agitada, e que dela não nasce nada. Não dá para nascer nenhuma ideia, nenhum sentimento, nada. Professora, mas tipo, uma pessoa, ela é histérica, ela é estéril. Ela também não pode ser aquela pessoa, tipo, que é brava, que briga. Eu não entendi. Uma pessoa brava, uma pessoa que briga, tipo... Não. Aí você está confundindo a palavra histérica com a palavra estéril, tá? São 2 palavras diferentes. O histérico é isso, né, que você falou. Agora, estéril é alguma coisa... Por exemplo, uma mulher estéril é uma mulher que não pode ter filhos, tá?
Ah, tá. Eu achei que era a Então- mesma palavra. Não, são coisas diferentes. Você tá pensando em histérico. Histérica, com H, tá? É outra coisa. Agora, estéril seria, por exemplo, uma mulher que não pode ter filhos. Então, uma rua estéril é uma rua infrutífera, é uma rua que não traz inspiração, é uma rua que não vai trazer imaginação para ninguém, tá? Uma rua que não inspira ninguém, não traz a poesia para nenhum poeta. Então, ó, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro. Então, é como se ele estivesse em uma cela, isolado da rua, na paciência e no sossego. Então, ele está isolado da rua, do turbilhão da rua, dessa rua estéril, não é? Essa rua que não traz frutos nenhum. Ele está isolado no seu aconchego, na sua cela. E aí, o que ele está fazendo? Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Sua de suar, tá? De transpirar, tá bom? Então, o que ele tá fazendo aí? O que esse beneditino tá fazendo? Por que ele fala assim? Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Como que é o trabalho do escritor, do poeta? Segundo esse autor aqui, o que ele sugere de como é o trabalho do poeta? Podem falar. Do que vocês entenderam aqui do poema? Vamos, gente, falem comigo. Vocês acham que escrever é fazer tudo de uma vez? Surgir uma inspiração e aí você escreve tudo de uma vez e está pronto? Vocês acham que é assim que os poetas escrevem poemas? Não. Pode até ser, né? Que de repente, assim, né, tá num momento de muita inspiração e aí consegue já jogar o poema de uma vez no papel. Mas geralmente é um problema mais, é um trabalho mais trabalhoso, né? Em que ele vai trabalhar e aí vai teimar, porque não tá muito bom, então vai teimar em fazer de novo, né? Aí não ficou bom, vou jogar fora, então teimo em continuar, faço de novo. Lima é quando você está polindo alguma coisa, então você está arrumando, aperfeiçoando aquilo. Então, vai riscar algumas frases, vai escrever outras, vai reescrever tudo, vai trocar as palavras e vai sofrer porque está naquela dificuldade, né, de fazer aquilo e vai suar porque é um trabalho que demanda muita coisa, né? Então é isso que ele está falando, né? Que o que o poeta está fazendo? Ele está longe do turbilhão da rua, ele está no seu aconchego, na sua cela, no seu aconchego, e lá na paciência e no sossego, ele está trabalhando, tá? E daí fala, né? E trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Tudo isso porque ele está fazendo nascer um poema. Então é isso que ele está falando, tá? Está falando do trabalho do poeta, de como que ele trabalha. Então, para o Olavo Bilac, né, esse poeta, ele trabalha sozinho no seu aconchego e no sossego, e ele realmente trabalha. Então, ele refaz, ele arruma, ele apaga, ele não gosta, então ele joga fora aquele poema e teima em fazer outro. E é assim, tá bom? Segundo o Olavo Bilac, tá? Então, essa é a forma que um poeta vai trabalhar. Agora o texto 2, o que nós temos? Inania verba. Ah, quem há de exprimir, alma impotente e escrava, o que a boca não diz, o que a mão não escreve? Ardes, sangras, pregada a tua cruz, e em breve olhas desfeito em lodo o que te deslumbrava. O pensamento ferve e é um turbilhão de lava. A forma fria e espessa é um sepulcro de neve. A palavra pesada abafa a ideia leve. Que perfume e clarão refugia e voava. Esse é um pouco mais complexo, né? Um pouco mais difícil. Nesse poema, ele estava trazendo a reflexão parecida com o que o René Magritte trouxe para nós. Por quê? Vocês já pensaram em alguma coisa? Assim, quero fazer um desenho. Aí você tá lá o desenho na sua cabeça, exatamente como você quer fazer. Aí você começa a desenhar no papel.
sai exatamente da forma como você está pensando na sua cabeça? Não. Difícil, né? Sair exatamente da forma como a gente idealizou ali na cabeça, né? Geralmente pode ser, né, que aconteça que saia pior do que a gente está imaginando, e também pode ser que aconteça que saia melhor, né? Mas sair exatamente da forma como a gente está pensando é um pouco difícil. Então ele está falando um pouco disso nesse poema, né? Mas pensando no ato de escrever. Então ele está pensando na ideia que ele tem do poema que ele vai fazer, naquilo que ele sente, naquilo que ele quer expressar para o mundo, porque o poeta é aquele que sente, né? É aquele que enxerga o mundo da forma diferente. Ele tem uma sensibilidade aguçada. E aí, por meio dessa sensibilidade aguçada, que ele vai escrever o poema, por meio daquilo que ele sentiu. Então, ele sente muitas coisas, e aí, na hora que ele vai colocar no papel, aquilo que estava um diamante se torna uma pedra qualquer. Não dá certo, né? Pode acontecer isso. De na hora que ele vai tentar. Ele tá com a ideia maravilhosa, a ideia perfeita, muito boa na cabeça, e na hora que ele vai colocar no papel, não sai nada daquilo que ele está imaginando. Então, por isso que ele fala assim, ó. O pensamento ferve e é um turbilhão de lava. Aí ele vai falar. E a palavra pesada abafa a ideia leve. Então, a palavra ela tem um peso, né? Na hora que ele está fazendo, ela pode ter um peso que não alcança a ideia leve que ele teve, a ideia maravilhosa que ele teve ali. Na hora que ele vai escrever, perde toda essa magia, todo esse encanto. Por isso que ele fala assim, ó. Olhas desfeito em lodo o que te deslumbrava. Então, assim, tinha alguma coisa que estava te deslumbrando, te deixando maravilhado. E aí, na hora que você vai escrever, vira um lodo, né? Lodo é o quê? É uma lama. Vira uma porcaria, ou seja. Quem já passou por isso? Seja em desenho, seja em escrita, seja em música, que tá na cabeça, e aí na hora que vai pôr na prática, ai, nossa, tava maravilhoso aquilo que eu tava imaginando, aquilo que eu tava sentindo, aquilo que eu tava pensando, e na hora que eu fui reproduzir, que eu fui criar a partir daquilo, ficou uma porcaria. Quem já passou por isso? Eu. Eu já passei. Toda hora eu tenho isso. Eu também. Então acontece muito comigo também. Então é isso que ele tá falando no poema também, tá? Os dois textos transcritos pertencem ao poeta brasileiro Olavo Bilac. O texto 1 é apenas a primeira estrofe do poema. No texto 2, transcreveram-se duas estrofes iniciais do soneto. Bilac foi o poeta de maior prestígio no Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX. Com o triunfo da literatura moderna, sobretudo, a partir da década de 1920, seu prestígio entrou em declínio, e ele passou a ser abertamente criticado e contestado pela nova geração. Porque depois apareceram poetas que não pensavam dessa forma, né? Que não achavam que a arte tinha que ser criada dessa maneira, como o Olavo Bilac está mostrando, e como ele fazia de fato. Tem poetas e outros artistas que criam de uma maneira completamente diferente. Cada um vai ter a sua forma de criar. Então entra de novo naquela discussão que a gente estava tendo, né? Não existe uma realidade, né? Uma única verdade. Existem experiências, existem pontos de vista, existem formas de se enxergar o real. Então, para cada pessoa, vai funcionar a criação de uma maneira. Então, essa é a maneira que servia para o Olavo Bilac para criar. Mas essa é a maneira que serve para todos criarem? Não. Cada um vai criar da sua forma, né? Então tem gente que acha que o trabalho do poeta não é e trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Tem gente que vai criar o poema de uma forma completamente diferente, tá? Vai ter um outro método de criação aí. Então depende muito, tá? Então por isso que ele acabou sendo criticado também. Nos textos, o autor aborda um problema que afeta a todos no momento da escrita: dar às ideias a sua correspondente expressão verbal. Alguma vez você já sentiu o problema do que fala o poeta? Quando o escritor comenta ou reflete o ato de escrever, ou sobre aquilo que ele escreve, ele pratica um procedimento conhecido como... Quem será que sabe disso, né? Quando um texto está falando sobre o ato de escrever, então é um texto falando sobre escrever. Um poema falando sobre fazer poesia. Como que a gente chama isso, né? Quando a gente está dentro de uma própria poesia refletindo sobre o ato de fazer poesia. Ou dentro de um próprio texto refletindo sobre o ato de escrever. Como que chama isso? Resenha crítica, sinopse, autoanálise, metalinguagem ou comentário crítico? Alguém sabe?
Metalinguagem? Muito bem, é metalinguagem. Então, quando a gente reflete na escrita sobre o ato de escrever, a gente está tendo um processo de metalinguagem, tá? Então, ali é a letra D de dado. 2. No texto 1, o autor compara o poeta a quem? Quem que ele está falando aí que está escrevendo o poema no texto 1? Quem que está escrevendo? O Benedito? Beneditino, tá? Então, ele está comparando o poeta a um beneditino. O que é um beneditino? Alguém sabe? É um monge que fica em sua cela, isolado do mundo. Então, no exercício 2, vocês vão colocar assim: a um beneditino, ou seja, a um monge. É isso que ele está fazendo comparação. E o monge, ele vive o quê? Isolado, né? Ele não faz parte do resto do mundo, ele se isola e cria um mundo próprio, né? Para ele mesmo. 3. A partir das seguintes imagens. Então, ele fala assim, imagens, porque quando a gente escreve um poema, né, existem momentos em que a escrita faz com que na nossa cabeça venha uma imagem. Então, que nem eu falei, imagina um caderno aí. Quando eu falo caderno, vocês vão imaginar caderno, né? Cada um da sua forma. O poema também ele vai fazer com que a gente imagine cenas. Cenas, objetos, imagens, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, longe do estéreo turbilhão da rua. Quando ele fala isso, na minha cabeça vem uma rua super agitada, corrida, com muitos carros passando, muitas pessoas, tá? Então, é essa imagem que vem na minha cabeça. Por isso que ele fala assim, tá? A imagem do poema. É quando vem uma imagem na nossa cabeça, quando eu imagino alguma coisa que ele está falando. No aconchego do claustro. E aí, quando ele fala assim, no aconchego do claustro, eu já imagino outra coisa, o oposto da rua agitada. Eu começo a imaginar um lugar reservado, um lugar solitário, quase como uma cela, assim, que não tenha mais ninguém, não tenha nem janelas, nada. É isso que eu imagino. Que ideia podemos fazer do trabalho? Que ideia podemos fazer do trabalho, não só do poeta, mas também do trabalho do artista em geral? O que vocês acham que o Olavo Bilac, então, está falando sobre o trabalho do artista? Como que tem que ser o trabalho do artista? Onde que tem que ser o trabalho do artista? Num lugar calmo? Um lugar calmo, o que mais? Isolado? Isolado, longe do turbilhão, né, do mundo. Então, o que ele está falando aí? Ele está falando que o trabalho do artista é solitário, é isolado, tá? Então, essa é a resposta. O trabalho do artista é solitário. 4. Qual a tradicional concepção a respeito da criação artística e, em geral, que o último verso do texto 1 contradiz? Então, assim, geralmente o pessoal acha que a criação artística é um surto de inspiração. Então, me bateu aqui uma inspiração, agora eu vou escrever um super poema. Mas o que o último verso está dizendo? Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Como que surge a criação, então? Com bastante trabalho? Uhum. Dá bastante trabalho, né? Então, a criação é resultado de esforço. É isso que vocês vão colocar, que a criação é resultado de muito trabalho, de muito esforço, de muito estudo, de muita dedicação. Ela não vem do nada, né? Porque, assim, mesmo que existam autores que consigam criar poesia sem todo esse processo aí que o Olavo Bilac está falando, são pessoas que estudam muito também, de qualquer forma. Então, para a gente ficar bom em alguma coisa, a gente tem que se esforçar para isso. A gente tem que praticar, a gente tem que fazer. Pôr a mão na massa, né?
A gente não fica, não começa a escrever bem do dia para a noite. Não, a gente começa a escrever bem praticando. Então é isso que ele está falando. A criação é resultado de esforço. Essa é a resposta da 4. 5. Releia o verso e depois complete. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Do ponto de vista sintático, o verso é um período composto por coordenação. Então, a primeira oração que nós temos é trabalha, né? Sem contar as outras orações. Primeiro é trabalha, que aí é o meu verbo, trabalhar, né? A primeira é uma oração, ela é sindética ou assindética? Sindética? Assindética. Por quê? Porque não tem síndeto, né? Aí não tem uma conjunção na frente do trabalha, só o trabalha mesmo, não tem nenhuma conjunção. Então, na letra A, a gente vai colocar assim. A primeira é uma oração assindética. E as outras? É sindética. As outras são sindéticas o quê? Como vocês classificam? Oração coordenada sindética? Aditiva? Aditiva, muito bem. Então, eu vou mandar aqui no chat, tá? Como ficou. O A é a sindética e a B, sindética aditiva. Cansou, né? Vocês estão cansados já, né? Sim ou não? Vocês querem parar por hoje ou dá pra gente fazer mais a página 183? Acho que dá pra fazer a página, não, professora? Vocês querem fazer ou senão, se estiver muito cansativo, aí a gente faz na próxima aula, não tem problema. Por mim, Pode ser na próxima pode aula, fazer a então? Porque eu página. vi que já saiu um monte de gente, né? Pode ser. Tá bom, então a gente na próxima aula a gente continua aqui. Se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Tá, na próxima. Tá bom, então vamos fazer na próxima. Então por hoje é só, pessoal. Vou parar de gravar aqui. E aí vocês já podem sair se quiserem. A não ser que vocês tenham alguma pergunta, tá? Para fazer.